2, 1, fui. Muito bem, pessoal. Vamos agora para o conteúdo de juros compostos, né? Agora essa parte do curso para frente é só juros compostos, né? Juros compostos, séries de pagamento, séries antecipadas, postecipadas, alguma equivalência de capital, tabela price, tabela saque, que são os conteúdos que estão bem especificados no edital de vocês. Basicamente é juro composto direto. Então, agora é por aqui que a gente vai ficar. É claro, a gente já tem muita base do juro simples, né? A gente já não vai focar tanto. A gente vai trabalhar com as fórmulas, mas a gente vai trabalhar mais com fatores. Aprender a visualização de fatores exponenciais em tabelas ou até no comando da questão, né? Porque fatores exponenciais são mais complicados de calcular, né? Então, por isso que nas questões de matemática financeira são sempre disponibilizados algum tipo disso quando necessário, né? A maioria das vezes é necessário, né? Porque prazos acima de 3, tu começa a fazer muito cálculo exponencial e fica longo e fica inviável de ser resolvido. Então tá, vamos falar sobre juros compostos, né? No início do curso a gente já falou um pouco a respeito disso, né? A gente já falou que, na verdade, os juros compostos são juros sobre juros. Os juros já não incidem mais somente sobre o capital inicial, mas sobre um montante anterior. O montante do período anterior é a base para a aplicação, para a incidência da taxa de juros. É essa a ideia do juro composto, né? Aí no juro composto começa a ter o chamado juros sobre juros, né? Um efeito bola de neve, né? Ele cresce de forma exponencial, né? Muito mais rápido do que juros simples, né, gente? Então, vamos dar uma olhada na conceituação aqui que eu coloquei aqui para vocês, certo, gente? Vamos lá. Juros compostos é um sistema onde se aplicam taxas de forma exponencial. Então aqui, ó, é um modelo exponencial do tipo juros sobre juros, havendo assim o efeito da capitalização, termo novo, gente, termo novo. Efeito da capitalização, juros capitalizados, isso ocorre somente em juro composto, não é mesmo? Denominado juros capitalizados. A taxa de juros é incidente sobre o capital atualizado, né? Atualizado pelo... Na verdade, o capital é o montante do período anterior, é a base, né? Até o fim do período da aplicação, conforme a aplicação exemplificada a seguir, ok? Vamos então. Seja uma aplicação de R$1.000, certo? Capital igual a 1.000. A taxa simples, aqui já não é taxa simples. Risquem aqui o simples. Falha nossa. A taxa, na verdade, é taxa composta, né? A taxa composta de 10% ao mês. O que acontece com isso aqui? Olha só, no período 1 é igual. Eu botei 10% sobre 1.000, ficou 100. Agora, no período 2, eu vou botar 10% sobre 1.000 de novo? Não. O 10% ele incide agora sobre o novo montante, 1.100. Então, eu vou pegar 1.100 vezes 10%. 2 zeros aqui, vai ficar quanto? 110. Então, o meu juro do período 2 já não é mais 100, agora é 110. E assim sucessivamente. 110, agora eu somando 110 ao montante anterior, eu vou ter um novo montante aqui de 1.210. Que nada mais é que o 1.100 mais o 110.
vai ficar um novo montante de 1.210, que é a nova base. A nova base de cálculo, né, da apuração do juro do período seguinte, do período 3. No período 3, eu vou pegar 1.210 e vou aplicar 10%, né, que vai ficar agora, fica 133, né, e assim vai indo. Ou seja, antes em juros simples, a coluna dos juros era toda igual, porque era o mesmo capital sobre uma mesma base. Agora, como a base é móvel, o meu juro ele vai aumentando, porque a base vai aumentando, mesmo que o capital permaneça igual. Então, vocês estão vendo aqui, ó, existe uma capitalização dos juros. Os juros são capitalizados, né? Certo? Com essa ideia dos juros capitalizados, o meu montante ele cresce de uma forma exponencial, né? Enquanto no juro simples cresce de forma linear, certo? Lembrando que o cruzamento das retas entre juro composto e juro simples é o período 1, né? Ok, pessoal? Aqui é montante, aqui é o tempo, né? Ok? Então, já no juro composto, nós temos o efeito dos juros sobre juros, né? Os empréstimos, via de regra, funcionam dessa maneira. Em bancos, né? Por exemplo, deixa de pagar teu cartão de crédito para ver o que acontece em 4, 5 meses. Às vezes ele até pode dobrar de valor, considerando as taxas elevadas, né, do cartão de crédito, né? Então, cresce muito rápido, porque existe o chamado do efeito dos juros sobre juros. Certo, gente? Então, é um sistema um pouquinho mais complexo que o juros simples. Os conceitos são basicamente os mesmos. A forma do cálculo é que muda. Muito bem. Vamos em frente. Olha só a evolução do montante, como é que é no juro composto, ó. Ela é uma curva, né? Ela é uma curva que vai uma curva de forma exponencial, né? Quanto maior o tempo, mais ela cresce, né? Então, uma aplicação muitas vezes tu vai ganhar no tempo, no prazo, né? E numa taxa de juros mais elevada, o crescimento é maior ainda, né? Por exemplo, se a taxa de juros aqui fosse maior, ia crescer algo assim, ó. Quanto maior a taxa de juros, mais velocidade, né, cresce o montante, certo? Muito bem. Então, é uma evolução exponencial do montante em juro composto. Fórmulas básicas, olha só. A fórmula do montante em juro composto, ela é parecida com a fórmula do montante em juros simples, tá? Aqui, ó. A fórmula do montante em juros simples, como é que era? Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. A diferença está na posição do N. Enquanto em juro composto o N é um fator exponencial, em juros simples, o N aqui é um fator multiplicativo, certo? Então, é muito importante a gente ter essa visualização do fator exponencial, né, que a gente tem em juros compostos. Aqui eu coloquei a fórmula dos juros acumulados, né? Eu fiz aqui foi feita aqui uma associação, né? Montante igual a capital menos juros. Eu alio essa fórmula com essa aqui e eu vou ter essa aqui isolando o juro, né? Juro é montante menos capital. Aí eu substituo a fórmula do montante aqui, eu vou ter essa fórmula aqui indicada, né? Tá? Mas a gente não vai usar tanto essa fórmula aqui, não. A gente vai focar mais na fórmula do montante, né? Quando
necessário, ok? Mas a título de curiosidade, é uma fórmula bem mais complexa do que aquela formulazinha dos juros em juros simples, né? Em juros simples, como é que fica a fórmula dos juros, né? É simplesmente capital vezes I vezes N. Apenas isso, né? Já nos juros, o cálculo dos juros em juro composto, a gente calcula primeiro o montante. Eu prefiro calcular assim. Primeiro o montante, depois do montante tu abate o capital e tem o juro. Eu pessoalmente acho melhor fazer assim. Mas de toda forma, apresentei a fórmula aqui para vocês. Ok, gente? Vamos, nada melhor, né, do que seguir com o estudo de juro composto, né? Resolver um exercício, né? Uma pessoa toma emprestado 2.000. Então, olha só. O capital aqui é de 2.000. Com juros compostos. Muito importante na questão, ela apontar que tipo de sistema a gente está trabalhando. No caso aqui, é regime composto. Né? Juros compostos de 4% ao mês. I é igual a 4% ao mês. Normalmente, tá, a taxa ela pode estar assim nessa forma, 4% ao mês, ou 4% ao mês, mês. 4% ao mês, capitalizada mensalmente. Tá? Porque tem efeito de capitalização. Então, o mais certo seria que, mas não é padrão nas bancas, tá? Então eu já aponto aqui que pode estar nessa forma, vocês não se assustem, certo? Muito bem. Aí ele pede qual a dívida após 3 meses, ou seja, quanto ela deve? Ela deve o capital, né, mais aquilo que gerou de juros, seguindo o modelo composto. Então está pedindo aqui, bom, o N é 3 meses, e quer saber efetivamente qual o valor do montante, não é mesmo? Quer saber aqui qual é o montante. Muito bem. Então tá. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se o período da taxa se adequa ao prazo dado. Estou usando 3 meses e a taxa é uma taxa mensal. Ok. Lembrando que a taxa em juros compostos é denominada de taxa efetiva. Falou taxa efetiva, lembra de juro composto. Certo? Muito bem. Então, aqui o modelo da taxa, né, é 0,04. Muito bem. Vamos lá para a fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado na N. Montante. Quem é o meu capital? 2.000. 1 mais. Quem é o meu I? 0,04. A gente continua colocando necessariamente o valor unitário da taxa nas fórmulas. Isso não mudou. Elevado na N. Quem é o meu N? O meu prazo é 3. Então, o meu montante vai ficar 2.000 vezes... Aqui, a preferência é primeiro eu somar. Somo o que está dentro do parênteses, depois ele eleva ao cubo. Então, aqui ficou 1,04 elevado ao cubo. Bom, esse tipo de questão, tá, ainda dá para resolver à mão. Tá? Num concurso poderiam, num período de 3 até 4, eu já vi exigirem. Tá? Dá para encarar. Seria assim, ó, 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. Dá um trabalhinho de fazer, mas tu consegue. Em 3, 4 minutos vai. Tá? Então, vai ficar 2.000 vezes. Aqui, para não tomar muito tempo, já vou tocar direto. Tá? 1,04 eleva ao cubo.
vai ficar 1,124864. O meu montante aqui, então, vai ficar quanto? Pego 2.000 e multiplico. Vai dar 2.249, arredondado para 73. Certo? Para períodos até 3, 4, dá para encarar tu calcular à mão. Tá? É importante uma coisa, a gente começar a trabalhar com a ideia de fator. Fator de capitalização. O que é um fator de capitalização? É esse número com 1, às vezes até 2, conforme o prazo e a taxa vai 2, 3, 4. Né? É o fator de capitalização que é multiplicado pelo capital e vai te dar o montante. Então essa é a ideia de fator. Aí vocês poderiam perguntar, mas se fosse um período de 6, 7 meses, eu ia ter que calcular isso à mão? Não. Com períodos assim grandes, é informado no comando da questão o valor do fator, ou é dado uma tabela financeira para tu chegar no valor do fator, certo? Então, em juro composto é isso, é dado o fator. É importante saber como chegar lá, né? Saber ver na tabela financeira, né? Como se chega a esse valor, né? Por exemplo, aqui ó, no próximo slide, eu coloquei para vocês o fator, ó. A nossa taxa era quanto? Era uma taxa de 4%, né? Em que período? 3 meses, né? Eu nem precisaria ter feito aquela conta. Eu fiz na calculadora, né? No caso, vocês não precisariam fazer à mão o cálculo, né? Se fosse disponibilizada uma tabela como essa. Aliás, uma tabela como essa é o modelo de tabela que a Fundatec disponibiliza para vocês, né? E é um modelo geral, genérico de tabela, que mesmo outros modelos de tabela seguem esse modelo aqui. Olha só, eu vou pegar aqui na linha, a linha do 3, que é a linha do período, e a coluna está determinada a taxa, né? Então tá, ó, eu vou na coluna do 4% e vou na linha do 3. O meu fator, então, está aqui, ó, 1,124864. Olha lá, ó. 1,124864. O valor que eu calculei aqui na calculadora, né, é o que está ali na tabela financeira. Então, por exemplo, digamos que fosse uma taxa de 3% em 8 períodos. Eu pego a coluna do 3% e vou aqui na linha do 8. E o meu fator seria esse aqui. Certo? Bem tranquilo, né, gente? Até mais rápido, muitas vezes. Claro, vai te dar o trabalho de fazer a multiplicação lá à mão, né? Aí é bem trabalhoso o negócio, certo? Então, os modelos de tabela que vai ser disponibilizados para vocês é desse tipo aqui, não se assustem, tá? E as tabelas financeiras, é importante vocês entenderem que isso aqui é, ó, o fator 1 mais I na N. É um fator de acumulação de capital. Né? Existem outras tabelas e a gente vai ver quais tabelas pegar adequadamente em determinado tipo de problema. Existe tabela para fator simples, para fator, para cálculo de valor futuro em séries de pagamento, para cálculo de valor presente em séries de pagamento. A gente vai ver mais adiante. Mas é importante a gente saber identificar o título de tabela que a gente vai trabalhar. E isso a gente vai ver aí nas aulas seguintes. Certo? Então, vamos treinar aqui um pouquinho. Vamos fazer um treino para uso de tabela financeira. Vamos usar a tabela financeira do slide anterior aqui, ó. Treino para uso de tabela financeira. Lembrando que vocês têm todo esse material aqui na apostila de número 1, ok? Tá tudo ali para vocês. Use a tabela dada para apurar os seguintes fatores de capitalização. Vamos lá. 2% ao mês em 10 meses. Vamos lá. 2% vai na coluna do 2% em 10 meses, 1,2189. Então tá. Bota ali 1,2189. Aqui tem mais, tá? Eu estou usando 4 casas aqui. 3% ao bimestre em 2 anos. Ao trimestre em 2 anos. 2 anos são o quê? 8 trimestres, né? Se ligar aqui, né?
Então, tu transforma 2 anos para 8 trimestres. Então, vamos ali, ó, 3% na linha 8. Está ali 1,2667, até já tinha feito. 1,2667. 3,5% ao ano em 7 anos. Ano com ano, ok? Não importa se é ano, mês, bimestre, importa que seja a mesma base. Ano com ano, trimestre com trimestre, mês com mês, né? Pode olhar qualquer tabela, né? Então, ele quer saber o que mesmo? 3,5% em 7 anos. 3,5% em 7. Está aqui, ó. 1,2722. 1,2722 é o fator, né? Então vocês têm que estar bem espertos em saber visualizar esse tipo de tabela financeira, porque a gente vai trabalhar bastante com elas. Certo, pessoal? Ok? Ok, pessoal? Vamos dar continuidade. Uma pessoa toma emprestado 2.000 com juros compostos de 4% ao mês. Qual a dívida após 3 meses? Ok. Toma emprestado 2.000. Então, 2.000 é o nosso capital. Com juros compostos, muito importante sempre identificar qual sistema a gente está trabalhando em qualquer exercício. Se é juro simples, se é juro composto. De 4% ao mês. Então, a nossa taxa I é 4% ao mês. Né? Pode ser assim, ó, 4% ao mês ou 4% ao mês, capitalizado mensalmente, não tem problema. Qual a dívida após 3 meses? O meu prazo é 3 meses. E está pedindo aqui qual a dívida, ou seja, qual o montante após esses 3 meses que passaram, né? Então, ok, está pedindo o montante. Como a gente está trabalhando com o sistema de juros compostos, a fórmula é essa aqui. Montante igual capital vezes 1 mais I elevado a N. Logo, montante igual, quem é o capital? 2.000 vezes 1 mais I. Quem é a minha taxa I? É 4%, né? Lembrando que sempre que a gente colocar a taxa na fórmula, ela vai ficar na forma unitária ou decimal. Ou seja, 4% é a mesma coisa que 0,04. Lembrem disso, por favor, senhores, certo? Elevado na N, no meu prazo. O meu prazo é 3 meses. Ok? Lembrando, né, que aqui, ó, tanto a taxa de juros quanto o prazo estão em meses. Então, eu não precisei fazer nenhuma transformação. Certo? Muito bem, a preferência aqui é eu resolver o que está dentro do parênteses. Montante igual a 2.000 vezes 1,04 elevado ao cubo. Ok? Olha só, quando é elevado ao cubo, muitas bancas elas nem te dão o valor do fator ou tabela financeira, né? Isso aqui dá perfeitamente para tu fazer 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4, né? Certo? Que aí tu vai ter o valor, né? Ou vão te dar numa prova de concurso esse valor aqui, ó, o FAC, né? 4%, 3. Isso aqui vai ser dado, né? Então, eu vou fazer aqui na calculadora.
para agilizar mais, né, gente? Isso aqui dá igual a 1,124864. Se vocês verem a tabela lá, né, do fator de acumulação de capital para um valor, né, vai estar lá, 1,124864. Certo? Então, o montante vai ficar igual a quanto? 2.000 multiplicado por esse fator aqui, 1,124864, que equivale a 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. Logo, o montante ficou quanto? Só multiplicar o fator por 2.000, né? Vai dar, então, 2.249,73. É o valor da dívida após 3 meses, né? A gente, nesse exercício aqui, poderia perfeitamente ter feito o cálculo manual, né? Numa prova de concurso, em 3 minutos, dá. Eu fiz aqui na calculadora para agilizar mais. Mas pode ser que informem o valor do fator para facilitar o cálculo, né? Então, depende de banca para banca, né? Certo, senhores? Maravilha. Aqui, ó, um exemplo. Tabela financeira, fator de acumulação de capital em juros compostos. Olha só, essa tabela financeira aqui, ela representa essa fórmula, ó. 1 mais I elevado a N. Existem inúmeras tabelas financeiras, né? Mas essa aqui é uma das principais, né? O fator 1 mais I na N normalmente faz parte da maioria das tabelas, né? Então, tá aqui, ó. No caso, o exercício anterior, ele era 4% 3, né? A gente vai aqui na coluna do 4%, linha 3, 1,124864. Tá ali, ó, né? Tá aqui o fator, que a gente pode também pegar na tabela financeira do slide seguinte, não é mesmo? Então, lembrando, a gente sempre vai ver a tabela financeira, vai pegar a coluna da taxa e a linha do prazo, sempre, ok? Seja para fatores de acumulação, fatores de atualização ou de valor atual, ok? Então, vamos adiante. Treino para uso de tabela financeira. Use a tabela dada para apurar os seguintes fatores de capitalização, né? Nesse caso aqui, ó, use a tabela dada para apurar os seguintes fatores de capitalização. Taxa de 2% ao mês em 10 meses. 2% em 10 meses. Ó, pega aqui 2, né? A coluna do 2 e vai aqui, ó, 1,218994, né? 1,218994. Taxa de 3% ao trimestre em 2 anos. Olha só, 2 anos equivalem a 8 trimestres, né? 8 trimestres. Cada ano tem 4 trimestres, né? Então, 3% ao trimestre em 8 trimestres. Vamos ver? 3%, coluna do 3%, coluna da taxa, linha 8. 1,2667, né? 1,2667. E 3,5% ao ano em 7 anos. Ano com ano, ok, não precisei mudar. 3,5 em 7 anos. Aqui, ó, gente. Tá? Coluna do 13,5, linha do 7. 1,722.
1,722. Ok? O arredondamento, as bancas costumam usar às vezes 4 casas decimais, 2 decimais, 6 decimais. Então, não esquentem a cabeça aí com o tipo de arredondamento. Importante, se deu com 4 decimais, faz o cálculo com 4 decimais e assim sucessivamente, ok? Então, o jeito de olhar a tabela financeira é sempre o mesmo, né? Vai na coluna da taxa e na linha do prazo, né? Claro, tu tem que identificar também, né, qual a tabela que tu vai usar conforme o que for cobrado em questão, né? Então, ok. Vamos em frente. Agora apure o montante final de uma aplicação a juros compostos. A aplicação é de quanto? 10 mil, né? Então, o capital é 10 mil durante 11 meses. N igual a 11 meses. A taxa mensal de 2,5%. 2,5% ao mês, né? Está dizendo ali, taxa mensal, usando a tabela financeira dada, né? Então, ok. Olha só. Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Montante igual a capital é 10 mil vezes 1 mais 0,025 elevado na 11. Elevar 1 mais 0,25 na 11 é inviável numa prova de concurso, né, gente? Então, isso aqui é o fator que a gente vai precisar de tabela. A tabela de 2,5 na linha 11. Vamos lá. Vamos voltar ali, ó. 2,5, linha 11. 1,31287. 1,31287. Multiplicado por 10 mil é o valor do montante, né? Então tá. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 13.120,87. 13.120,87 é o montante, né? Nesse caso, não tem como eu fazer à mão, manualmente, o cálculo desse fator. Necessariamente eu vou precisar de uma tabela ou de uma informação, se não quiserem me dar tabela, alguma coisa eu vou ter para conseguir resolver esse termo exponencial. Então vocês estão vendo, né? Tabelas financeiras é sempre agora para juros compostos, né? Então, no juro simples, sim, a gente vai no manual, né? Mas no juro composto, não mesmo, né? No juro composto, a gente precisa de um apoio para nos dar os cálculos exponenciais. Certo, pessoal? Em frente, então. Vamos falar um pouquinho sobre taxa efetiva e taxa nominal, tá? Até agora, a gente vem trabalhando em juros compostos com as chamadas taxas efetivas. E sempre vai ser assim. A taxa efetiva é o nosso padrão. Acontece que pode ocorrer do examinador dar uma taxa na forma nominal, né? Aí a gente tem que necessariamente transformar o formato nominal para efetiva, ok? Olha só, o que eu anotei aqui para vocês, achei interessante. A taxa de juros compostos de 12% ao ano indica que os juros são incorporados ao capital ao final de cada ano. E também costuma ser apresentada como 12% ao ano, né? Então, a taxa na forma efetiva, 12% ao ano. Aqui é o período de capitalização, ó, né? Período de capitalização. Aqui é o período de referência. Quando o período de referência for igual ao período de capitalização, está tudo ok, né? A taxa já está na forma
efetiva. Mas quando forem distintos, ou seja, quando o período de referência for diferente do período de capitalização, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar para a taxa do período de capitalização, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse exemplo, 12% ao ano, capitalizado mensalmente. Eu tenho quantas capitalizações dentro de um ano? 12. Quantas capitalizações mensais, né? Tenho 12, porque num ano tem 12 meses. Aí o que que eu faço? Eu pego a taxa da forma nominal, 12, divido pelo número de capitalizações mensais, que vai dar igual a 1% ao mês barra mês. Ou seja, nos cálculos eu vou usar essa forma aqui, a forma efetiva. Então, em qualquer problema, bateu o olho na taxa na forma nominal, transforma para efetiva. É essa a ideia, né? Então ali, ó, aqui, a taxa de 12% ao ano mês, chamada de taxa nominal, indica que os juros são incorporados ao capital ao final de cada mês, ao final de cada capitalização mensal, e corresponde a uma taxa efetiva de 1% ao mês. Essa equivale, para os nossos cálculos, a chamada taxa efetiva, né? Muito importante. Lembra, gente, que lá em juro composto, aliás, juro simples, 12% ao ano equivaleria a 1% ao mês. Isso em juro simples, tá? Mas em juro composto não. Considerando as capitalizações, né, esse 1% ao mês, ele vai dar mais que os 12%. Quer ver? Ó? Olha só. Imagina o seguinte, eu tenho aqui o fator 1 mais i elevado na n, né? Vamos pegar aqui, ó, 1 mais i, a minha taxa é 1%, 0,01 elevado na 12, porque eu tenho 12 meses, né? Para fechar um ano. Então eu pego aqui 1,01 e elevo na potência 12. 1,01 na potência 12, eu posso pegar lá na tabela, ó, né? Eu posso pegar na tabela do fator de acumulação, 1% 12, vamos ver se a gente tem ali. Não, não tem. Vamos fazer assim, eu vou calcular aqui, 1,01, enter, 12. Isso aqui vai dar 1,1268, tá? Ou seja, aí tu pega 1,1268 menos 1, que vai dar 0,1268, multiplica por 100 para deixar a forma percentual, vai dar 12,68% ao ano efetivo, né? Então, para a gente transformar taxas efetivas para efetivas em juros compostos, é um pouco trabalhoso. A gente precisa também elevar nos expoentes, né? A gente precisa também, às vezes, utilizar uma tabela financeira, quando a gente quiser trabalhar de taxa efetiva para efetiva. Não é tão fácil, né? Um cálculo tão simples de fazer como se fosse em juros simples, né, onde as taxas são proporcionais. Então, ficar ligado nisso, tá, gente? Ficar bem esperto, então, na taxa do tipo nominal, né? Então, olha só. Qual o capital que resultou um montante? Ele está perguntando aqui o capital, né? Que resultou no montante de 6.309. Montante igual a 6.309. Aplicado a taxa de juros compostos, olha aqui, ó. O período de capitalização é mensal e o período de aplicação é anual. O período de referência, né? 36% ao ano, capitalizados mensalmente. Qual vai ser a taxa aqui? A gente pega o 36 e vai dividir por 12, que vai dar 3% ao mês, em juros compostos, certo? Ok.
E está falando também durante 3 anos. 3 anos eu tenho quantos meses aqui? 3 vezes 12 é igual a 36 meses, né? A minha taxa está em mês, então necessariamente o meu prazo tem que estar em meses. Ok, gente? Ok. Então aqui, ó, capital igual a montante dividido por 1 mais I elevado na 36. O montante é quanto? 6.309 sobre 1 mais 0,03 elevado na 36. 6.309 sobre. Aqui vai ser informado para vocês, tá? Normalmente é informado assim, ó. A36, 3%. As bancas costumam colocar assim, né? Ou colocar um fator, né? FAC. 3%, 36. Alguma informação eles vão te dar, ok? Enter 36, eleva. 2,8983. Então ficou 2,8983. Divide aqui por 6.309, né? Vai dar 2.176,81. Ok. Então eu apliquei esse valor aqui. Após 3 anos, eu obtive esse valor do montante de 6.309. Ok, pessoal? Olha só. Falando um pouquinho mais da taxa do tipo nominal, imagina assim, ó, se fosse 36% ao ano capitalizados trimestralmente. Imagina se fosse assim. O que eu ia ter que fazer? Ia ter que pegar o 36 e dividir pelo quê? Quantos trimestres tem dentro de um ano? 4, né? Então pega 36 por 4, vai dar 9. 9% efetivos a quanto? Ao trimestre, né? Ao trimestre. Ou seja, transformei aqui nominal para efetiva, né? Por que eu identifico que esse aqui também é nominal? Porque o período de referência é diferente do período da capitalização, gente, tá? As bancas, tá, de concursos, elas têm cobrado isso aí. Inclusive, a gente vai ver em algumas questões ali, na Fundatec ali, que é cobrado esse tipo de coisa. Então, é bom saber, né? Ok. Em frente. Vamos falar um pouquinho sobre convenção exponencial e convenção linear, pessoal. Olha só, não é tão cobrado assim em concursos as convenções linear e exponencial, tá? O padrão é sempre a convenção exponencial, mas é importante, não custa nada saber, que existe também a convenção linear, né? Imagina o seguinte, gente. Imagina que eu tenho, por exemplo, explicar para vocês aqui, antes de resolver esse problema. Eu tenho aqui um prazo de 3,5 anos, ok? O que acontece na convenção linear? Na convenção linear, o n igual a 3, a parte inteira é em juro composto. A parte fracionada é em juros simples. Apenas isso. A parte fracionada sendo aplicada a juros simples, ela vai dar um pouco maior que o juro composto.
né? É essa a ideia. Então, na convenção linear, sempre o montante vai dar um pouquinho mais que no juro composto, certo? Nesse problema aqui, então, tá? Olha só. O capital de 2.630 foi aplicado à taxa de 28% ao ano trimestre. Então, eu já estou vendo que a taxa ela está aqui na forma nominal. Vou transformar. A taxa aí é quanto? 28 ano trimestre. Divido por 4, né? Vai dar 7% ao trimestre. 0,07, né? O capital é quanto? 2.630. Qual é o meu prazo? O meu prazo é 1 ano, 8 meses e 18 dias. 1 ano, esse prazo aqui eu tenho que deixar ele todo em trimestre, porque a minha taxa está em trimestre. Então, como é que fica? 1 ano são 4 trimestres. 8 meses, 8 sobre 3, né? Porque eu preciso 3 meses para formar um trimestre, 8 terços, né? Para transformar mês para trimestres, mais dias, 18 sobre 90, porque 90 dias constituem um trimestre, né? Então, agora vamos fazer essa soma aqui, né? 8 por 3, 18 por 90. Peraí. 18 por 90. 2,86 mais 4, 6,86, tá? Ficou uma dízima periódica aqui. Aí está pedindo para calcular o montante em juros compostos de acordo com as convenções exponencial e linear. Na convenção exponencial, como é que fica isso aqui? Tá? Calcule o montante. Montante é igual a capital, 2.630, vezes 1 mais I, 1 mais 0,07 vai dar 1,07 elevado na N, elevado na 6,8666, né? Ou seja, eu elevo num expoente fracionado. Isso aqui manualmente é difícil calcular. Não tem como no manual tu calcular. Tu precisa de uma calculadora financeira, né? Então, essa parte da matéria mais convenção exponencial e linear, ela é muito mais teórica, é muito mais importante tu saber, tu conhecer que existe, do que efetivamente ser cobrado em concurso. Não é comum, pode ser cobrado de forma teórica, certo? Então, resolvendo aqui, gente, 1,07, né? Elevo na 6,866, né? E multiplico por 2.630. 4.185 com 28, ok? Ok, pessoal? Dando sequência, vamos calcular agora esse problema usando a convenção linear, né? Lembrando que o exercício anterior, a gente fez exatamente esse problema pela convenção exponencial. E havia dado quanto? 4. Havia dado 485 com 28, né? O montante pela convenção exponencial, né? Agora pela convenção linear, tá? Olha só. Lembra que a gente calculou, né, o prazo, né? O N é 1 ano, 8 meses, 18 dias, né? A diferença da convenção exponencial e linear, efetivamente, ela está baseada em como se trabalha o prazo, né? Então, aqui, 1 ano
correspondem a 4 trimestres mais 8 sobre 3 mais 18 sobre 90. Isso aqui é igual, né? Deu 6,86, né? Mesma coisa que deu da forma anterior que a gente resolveu, né? Uma dízima periódica, né? A taxa continua sendo o 28 sobre ano, trimestre, é uma taxa na forma nominal, tem que transformar para efetiva, pega 28. Quantos trimestres tem dentro de um ano? 4, né? 28 por 4 vai dar igual a 7% ao trimestre, né? Sempre a taxa efetiva no período da capitalização, que é trimestral. Então, ao trimestre, a taxa vai ser 0,07, né? O capital aqui a gente tem, não mudou, 2.630. Como é que vai ser o montante, então? Olha só. Pela convenção agora linear, tá? Montante é 2.630 vezes 1,07, já fiz direto o 1 mais i, né? Primeiro elevo na 6. Elevo na parte inteira do prazo, ou seja, do expoente, né? Então vou elevar na sexta, ok? 1,07 elevado na sexta, tu pode olhar também por uma tabela financeira, né, do fator de acumulação de capital, na coluna do 6%, linha 7, ok? 1,07 na sexta. Isso aqui então vai dar 2.630 vezes 1,500, 730. Esse aqui é o fator, né? Multiplicado, então, por 2.630, vai dar 3.946,92, né? Aí vocês vão me dizer, só isso? Não, né? A gente vai pegar agora esse termo aqui, o montante resultante da aplicação na parte inteira do prazo, né? Porque esse prazo aqui está em trimestres, né? Agora, em juros simples, como é que era a fórmula de juros simples? Vocês lembram? O montante é igual a capital vezes 1 mais i vezes n, né? Ou seja, o meu capital agora é quanto? Não é o primeiro lá, é esse aqui, ó. 3.946,92. Esse é o meu capital, vezes 1 mais i. Quem é a minha taxa? Continua sendo os 7%, né? 0,07, vezes o n. O que é o n? É a parte decimal, ou seja, 0,8666, né? Ok. Fazendo essa conta, né, gente? Primeiro multiplica aqui, depois soma com 1, o resultado todo tu multiplica por 3.946. Então, vamos lá. 0,866 multiplica por 0,07, soma com 1 e multiplica por 3.946,92. Vai dar 4.186,36. Ou seja, esse aqui é o montante pela convenção linear. Na convenção linear, primeiro eu capitalizo, né, o valor, a parte inteira do prazo, e com esse resultado capitalizado, eu capitalizo em juros simples a parte fracionada. E vai dar sempre um pouquinho mais que o valor calculado pela convenção exponencial, né? Que deu aqui, ó,
4.125 com 28, 4.185 com 28, né? Deu um pouco mais de R$1 ali, né? Ok? Então, isso é matéria que, no meu ponto de vista, tá? Quando é cobrada em concurso público, muitas vezes ela é cobrada de forma teórica, tá? Mas, como eu digo para vocês, eu sempre peco pelo excesso. Então, eu prefiro passar alguma coisa do que passar batido e dizer que não passei. Certo? Ok, então, gente. Vamos seguir fazendo alguns exercícios, então, né? Aplica-se um valor à taxa de 36% ao ano trimestre. Olha só, pessoal. Tá aqui, ó. Aqui eu coloquei, entre parênteses, que é taxa nominal, tá? Mas vocês, ao olharem isso, vocês têm que saber que é taxa nominal e precisa transformar para efetiva. Ou seja, aqui, ó, pessoal, é a primeira coisa que eu já vou fazer. 36 dividido por 4. Por que 4? Porque é ao ano capitalizado trimestralmente. O período de capitalização é trimestral. O período de referência é ano. Existem 4 trimestres dentro de um ano. Então, tu vai dividir a taxa por 4. Né? 36 por 4 vai dar igual a 9% ao trimestral. Ou seja, a nossa taxa é trimestral. Se a nossa taxa é trimestral, a gente tem que trabalhar com prazos trimestrais também. Então, muito bem, vamos lá. N é igual 3 anos e 6 meses. 3 anos. Bom, cada ano tem 4 trimestres. 4 vezes 3 é 12. Mais 6 meses. Quantos trimestres tem em 6 meses? 2, né? Então, aqui vai dar N igual a 14. 14 o quê? Trimestres, né, gente? Lembrar sempre disso, né? Período da taxa de juros tem que ser igual ao prazo que eu estou trabalhando, né? Então, está dizendo que aplica-se um valor, né? E ele transforma-se em 7.856, né? Ou seja, está falando do montante, né? Montante é o valor futuro, o valor final, o valor no que foi transformado, né? 7.856. Então ele quer saber qual o valor aplicado, quer saber o capital inicial. Ou quer saber o capital, simples, né? Então tá. Olha só, gente, lembrando, tá? A fórmula do montante igual a capital, vezes 1 mais I, elevado na N, né? Abrindo um parêntese aqui, como é que nesse exercício eu sei que se trata de juro composto? Por causa da taxa. Taxa na forma nominal. Taxa na forma nominal tem capitalização, né? Se tem capitalização, é juro composto. Ou seja, sempre que falar em taxa nominal, taxa efetiva, capitalização é sempre juro composto. Ok? Então, ou vocês virem aqui esse termo, né? Esse termo é um fator financeiro, é um fator exponencial, olha o 14 aqui, ó. Pode crer que é juro composto, né? Juro simples não trabalha com tabela financeira, né? Então tá. Aí como é que ficou, ó? Eu vou isolar o capital aqui. Capital é igual, então, a montante dividido pelo fator 1 mais I, N. Né? Ou seja, capital é igual, o montante é 7.856 sobre 1 mais I na N. 1 mais I na N está ali, ó. 1 mais I, o meu I é 9%, ou 0,09, ou 1,09 elevado na 14. Então,
o meu capital vai ser 7.856 sobre 1,09 na 14. Eu vou precisar ou de uma tabela financeira ou vou precisar que o problema me informe o fator. No caso, tem a informação ali, ó, 3,34 1727. Então, o valor do capital vai ser essa divisão, gente, tá? Aí, de certo, um cálculo de divisão, multiplicação, isso aí vocês vão ter que tocar rapidinho lá na prova, né? Então, 7.856, 3,34, 1727. Divide. 2.350 com 88, né? Ou seja, qual será o valor aplicado? O valor aplicado que ele está pedindo aqui nada mais é que o capital, né? Então, percebam, né, que via de regra nesses problemas aí sempre é dada 3 itens e te pede um. Então pode pedir capital, pode pedir a taxa de juros, pode te pedir o prazo, pode te pedir um montante. Em concursos públicos, tá? Via de regra, gente, sempre estão pedindo aí o montante, né, ou o capital. Não é comum pedir em taxa e prazo, porque o prazo eu preciso usar logaritmos, né, para o cálculo do prazo em juros compostos, né? E o I eu preciso fazer uma raiz quadrada, não é uma raiz, é uma raiz de fator n. Então, eu não vi, especialmente na Fundatec, não vi cair esse tipo de questão, certo? Mas é isso. Exercício 2, ok. Vamos para esse 3 aqui, terceiro problema. Calcular o montante obtido ao aplicar um capital de 60 mil. Então tá pedindo o montante. Ao aplicar um capital de 60 mil, durante 3 anos, o meu prazo é 3 anos. E a minha taxa, está falando ali, ó, taxa de juros compostos. Isso aqui, ó, identifica um juro composto. A capitalização, né? Mas tudo bem. Deixou bem claro que é juro composto. 10%, né? Ao ano. Ou seja, 0,10, né? Ok, um problema de aplicação de fórmula simples, né? Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Montante igual a capital 60 mil multiplicado por 1 mais I 0,10 elevado na N 3. Olha só, o meu prazo está em anos e a minha taxa é uma taxa anual, né? Ao ano. Então, não preciso mudar nada, não precisa fazer transformação nenhuma, né? Então tá, gente, aí aqui ficou 60 mil vezes 1,10 ao cubo. Tá? Por exemplo, 1,10 ao cubo, uma banca não precisa te dizer, né? Te dar um fator ou te dar uma tabela, né? Porque, na verdade, tu precisa fazer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, né? 1,1, que vai dar 1,331, né? Então, vai dar 60 mil vezes 1,331. Vai dar 79.860, o valor do montante. Né? Tá pedindo para calcular o montante. Se pedisse para calcular qual seria o rendimento ou qual seria os juros, né?
tu ia pegar esse montante aqui que a gente calculou e ia abater 60 mil, né? Ia dar 19.860. Se na questão pedisse qual o rendimento ou qual os juros, né? Então, ok. Vamos para o seguinte. Exercício de número 4. Um capital de 37.300 foi aplicado a juros compostos, a taxa de 4% ao mês com capitalização mensal, né? Então tá, o capital aqui é 37.300. A taxa de juros é 4% efetivos já, né? 0,04. Já vou colocar direto na forma unitária. Deixou bem claro que é taxa efetiva, né? É importante. O comando da questão não vai dizer isso, mas é bom vocês saberem quando é efetiva e quando é nominal e tem que transformar. Determinar o montante produzido. Ou seja, está pedindo aqui um montante. Em 1 ano e 3 meses. Né? O meu prazo, 1 ano, 3 meses. Bom, como a minha taxa é mensal, o meu prazo tem que ser mensal, né, senhores? Então, 1 ano contém 12 meses, mais 3 meses, né? Isso aqui vai ficar 12, mais 3, que vai dar igual a 15 meses. É o meu prazo. Muito bem. Então, está pedindo aqui determinar o montante, né? Montante igual a capital vezes 1 mais I na N. Quem é o meu capital? 37.300 vezes 1 mais I, 1,04. Né? Elevado na quanto? Na 15. Já é dada essa informação, né, do fator 1,04 na 15. Não tem como calcular isso aqui no manual, no concurso público, pessoal. Então, vai ser informado. Não se assustem. 37.300 vezes. Aqui vai ficar 1,800,943. Agora, como é que ficou? 1,800,943, 37.300 vezes 67, 175 com 17. É o valor do montante, né? Seis. Uma loja financia um aparelho eletrônico cujo preço à vista é 2.000, através de 2 pagamentos iguais, sendo um dado como entrada, e o restante após 30 dias. Então, vamos fazer um fluxo de caixa aqui, ó, para a gente interpretar um pouco esse problema. 30 dias é 1 mês, né? Vou botar aqui, ó, meses. Uma loja financia um aparelho eletrônico cujo preço à vista. O preço à vista seria aqui 2.000. Como é que eu vou pagar? Pagamento é seta para baixo. Seta para cima em fluxo de caixa é o que eu recebo. Seta para baixo é o que eu pago. Na data zero eu tenho que pagar 2 pagamentos iguais, sendo um dado como entrada e o restante após 30 dias. Então aqui um valor X e aqui outro valor X, após 1 mês, né? A taxa de juros aqui, ó, 3% ao mês. Isso aqui então é juro composto, por causa da capitalização, né? A minha taxa então é 0,03, né? Taxa mensal, período mensal, tudo ok. Quer saber o valor dos pagamentos? Como é que fica, então?
eu vou fazer aqui uma pequena equivalência de fluxos de caixa. Ó. Quer dizer o quê? Que 2.000 é igual. 2.000 é o preço à vista, é o preço do bem. 2.000 é igual ao valor X que eu dei de entrada na data zero, mais o outro valor X descapitalizado, a taxa 1 mais I na N. Esse valor X aqui, eu tenho que trazer ele para cá, para poder igualar, fazer uma equivalência de capitais em fluxo de caixa. Né? Na verdade, esse segundo X aqui é como se fosse um montante que eu tenho que trazer a valor presente. Eu tenho que descontar ele, porque o valor do dinheiro no tempo existe uma diferenciação. Então, eu tenho que fazer um desconto. Né? Ok? Então, aqui ficou 2.000 igual a X mais X sobre 1,03, 1 mais I, né? Minha taxa é 0,03, 1 mais I, 1,03 na quanto? Na 1, né? Na 1. Porque o prazo onde está o segundo X é 1. Certo? Então, aqui vai ficar 2.000 é igual aqui tu pode fazer assim, ó, 1,03 por 1,03, 1,03x, mais 1,03 por 1,03 é 1 vezes x, é x, né? Agora esse 1,03 está dividindo, passa multiplicando por 2.000, vai ficar 2.000 vezes 1,03 é igual a, aqui é 1, né? 2,03, né? Vezes x, né? De x. Agora, multiplico aqui 2.000 vezes 1,03, vai dar 2.060 é igual a 2,03 vezes x. X é igual a 2.060 sobre 2,03. 2,03 divide. Vai dar 1.014 com 78. Ok? 1.014 com 78 é o valor dos pagamentos, porque tem que ser 2 pagamentos iguais, né? Claro que o valor do X que está ali no 1 é 1.014 com 78, né? Que eu vou pagar. Mas trazendo a valor presente, ele fica menor, né? Mas eu precisei descobrir ele fazendo o desconto, né? Então, é a forma de fazer esse tipo de exercício, tá? Por fluxo de caixa. Lembra, então, que fluxo de caixa, seta para cima, é o que eu recebo. No caso dos 2.000, é como se eu recebesse o aparelho eletrônico. Eu fui, comprei o aparelho eletrônico, saí da loja com o aparelho eletrônico. Então, ele é meu. Então, é seta para cima. Aquilo que eu pago, paguei de entrada, paguei no ato, é uma seta para baixo. Em alguns exercícios eu vou trabalhar com vocês esse tipo de coisa, né? Porque lá em séries de pagamento a gente começa a trabalhar mais com fluxos de caixa, né? Então, é bom a gente ficar ligado nisso aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Ok, pessoal. Então, agora a gente resolveu, né? Viemos resolvendo alguns exercícios dessa parte de juro composto, né? Vamos ver agora como é que está sendo cobrado isso aí em bancas de concurso, né? E eu peguei aqui exercícios, então, da Fundatec, ok? Fazer uma bateriazinha aqui de exercícios da Fundatec, ver como está sendo cobrado, né? Para a gente começar a se ambientar, né? No nível de cobrança que tem sido isso nos últimos anos, certo? Então, aqui uma questão de 2019 da Fundatec. Olha só, envolvendo juro composto, né? O juro composto produzido por um capital de 1.000
aplicado durante um trimestre a uma taxa de 10% ao mês é. Então tá. O juro composto produzido por um capital de 1.000. Ele está pedindo aqui, antes de tudo, o juro, né? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente calcula o montante, depois a gente tira a diferença, né? Então tá. Vou calcular o montante primeiro. Um capital de 1.000 é dado capital 1.000. Aplicado durante um trimestre, o prazo é um trimestre. Um trimestre equivale a 3 meses. Por que eu já passei para 3 meses? Porque eu estou vendo que a taxa ela é uma taxa mensal, né? 10% ao mês. Ao mês, né? Taxa mensal. Ou 0,10, né? Ok. Então tá bom. Montante é igual capital vezes 1 mais I elevado a N. Capital é 1.000 vezes 1 mais 0,10 elevado na N. O meu N, no caso, é 3. 1.000 vezes 1,10 ao cubo. 1.000 vezes 1,331, né? E aqui vai ficar 1.331. É o quê? Isso aqui é o montante, pessoal. Não é a resposta ainda. Olha a pergunta, ó. Tá pedindo o juro composto, tá pedindo o juro. Não o montante. O que é o juro? Juro é igual a montante menos capital. Então, no caso, o montante é 1.331 menos 1.000. Então, o meu juro é aquilo que rendeu, né? 331. Letra D. É o gabarito dessa questão, né? Olha só, pessoal, forma fácil, né? É fácil resolver. Aplicação de fórmula, ok. Não precisou sequer de tabela, nem nada, né? Nem informar fator, né? Claro, ele deu uma pegadinha aqui, né? Ele pediu o juro e lá no fim da frase tu meio que esqueceu e pensou assim, vou pegar a fórmula do montante, vou tocar, vou para outra questão. E muitas vezes tu vai perder a questão sabendo fazer, né? Então lembra disso, tchê. Né, que, na verdade, está pedindo o juro. Vê sempre, antes de marcar o gabarito, o que o examinador da questão está te pedindo. No caso, não está pedindo o montante. Tu precisou calcular o montante para depois pegar esse valor e abater do capital para ter o juro. Ok? Em frente, então, vamos na questão 2. Outra de 2019 aí, ó. O valor do montante obtido, agora sim, ó. Valor do montante obtido na aplicação de 500. Então, o que quer saber? O montante. Eu gosto de ir anotando. À medida que eu leio, eu vou anotando o que pede, o que tem, né? Na aplicação de 500. A aplicação é o meu capital, né? Durante um bimestre, N igual... Olha ali, ó, a taxa mensal de 2% mensal. Um bimestre tem o quê? 2 meses. Lembra, né? O prazo tem que estar na mesma base da taxa. Se a taxa é mensal, eu vou utilizar um prazo também mensal. Um bimestre equivale a 2 meses, né? A taxa, ela é 2% ao mês. E aqui está falando, ó, sistema de capitalização composta, tá? É juros compostos. Ok. Vamos à fórmula. Montante
igual a capital vezes 1 mais I na N. Capital vezes 1 mais 0,02. Taxa sempre na forma unitária, né? Porque eu estou usando fórmulas. E o meu prazo também é 2 meses. O meu capital é quanto? 500 vezes 1,02 ao quadrado. 500 vezes 1,02 ao quadrado. Não precisa tabela, é só fazer 102 vezes 102, né, gente? Aqui, ó. 102 vezes 102. Como é que fica? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0, 0 e 0. 2, 0, 1. Né? Aí como é que ficou? 4, 0, 4, 0, 1. Quantas casas depois da vírgula? 4, né? 1, 2, 3, 4. 1,0404, né? 1,0404. Pega e multiplica esse fator por 500. 520 com 20. É o quê? É o montante. 520 com 20. Letra C. Cuidado, tem muita resposta parecida aí, né? Eles já colocam para pegar alguém aí, né? Não seja tu, né? Tu estudou, tu tem atenção, tu tá levando a sério o concurso, tu quer passar, né? Então, marca a alternativa correta, pô. Chegou até aí, né? Beleza? Outra questão tranquila, né, pessoal? Outra de 2019 aí, ó, da Fundatec. O valor do montante composto está pedindo aqui de novo. O montante. A aplicação é quanto? 10 mil é o capital. Durante um trimestre, N é igual a 1 trimestre. A taxa é 10% ao mês. É 0,10, né? Se a minha taxa é mensal, o meu período tem que ser mensal, ele está em trimestres. Então, um trimestre equivale a 3 meses, né? Faz sempre esse roteiro que tu não vai te perder, né? Mas então, está pedindo o valor do montante. Tá bom. Montante, de novo, capital vezes 1 mais I elevado na N. Quem é o meu capital? 10 mil. 1 mais I vai ficar 1,10 elevado ao cubo. Então ficou 10 mil vezes 1,10 ao cubo. 1,331. Vai dar então isso aqui 13.310. O valor do montante. Letra E. 13.310. Até volta lá, dá uma olhadinha. Ó, o valor do montante, né? Deixou bem claro, né, que é composto. Tá? Não haver dúvida que é exercício de juro composto. Certo? Olha só, mais uma questão aqui. Essa aqui foi para auditor fiscal da Receita Municipal, né? Concurso que teve aí há 2 anos, em 2019, né? Tá dando aqui uma tabela, ó. A tabela do fator 1 mais I na N, né? Essa é a tabela básica, né?
e está dando uma outra tabela, a tabela de inversão. Normalmente dão uma tabela e a outra tabela com os valores invertidos, né? Essa aqui é para tu calcular o capital. Essa outra aqui é para tu calcular o montante, né? Isso aqui é um fator de acumulação, né? Esse aqui já é um fator de atualização, tu trazia valor presente, né? Certo? Então essa tabela aqui é o valor inverso da tabela anterior. Muitos usam assim, ó, 1 mais i elevado na menos n. Dá no mesmo, não te assusta com esse expoente negativo, né? É a mesma coisa. Tu tem que saber te adequar com aquilo que eles te dão, certo? Então tá, temos duas tabelinhas aqui para essa questão. Vamos ver o que estão pedindo, ou o que vão pedir aí, né? Questão para auditor, hein? Vamos ver aí. Qual o valor do montante composto? Olha de novo, ó. Tá pedindo o montante. E ele é composto. Já sei que é juros compostos. Já sei que vou ter que utilizar tabela. Né? Recebido na aplicação de 50 mil. Durante 8 meses. O qual rende uma taxa de 6% ao trimestre. (6% ao trimestre, capitalizada mensalmente. Estamos falando, então, de uma taxa nominal. Muita atenção nisso, hein? Tem que transformar. Bateu o olho na taxa nominal, transforma necessariamente para efetiva. Ao trimestre, mês. Quantos meses cabem dentro de um trimestre? 3. Pega o 6 e divide por 3, que vai dar igual a 2% ao mês. Ok, transformei uma taxa nominal para a sua forma efetiva. É na efetiva que eu vou utilizar a taxa no exercício. 2% ao mês é o que está valendo aqui. Né? Então tá pedindo montante. Olha só. Montante é igual a capital vezes 1 mais i na n. Quem é meu capital? 50 mil vezes 1 mais i. O meu i aqui, ó, é 0,02, né? 1,02 elevado na 8. A minha taxa efetiva em juro composto ela é mensal e o meu prazo é mensal. Tudo ok, estamos em casa. Né? 1,02 na 8. Claro que a gente não vai fazer 1,02 na 8 na mão, tendo tabela, né? Vamos lá, a gente tem que ir na tabela da coluna 2%, linha 8. Valores capitalizados, né? A primeira tabela aqui, 1 mais i na n, né? Tá? 2%, a segunda coluna, 8. Tá aqui, ó. 1,1717. Então, vai ficar 50 mil vezes 1,1717. Ok, essa conta tu pode fazer à mão. 50 mil, 1,1717. Vai dar 58.585. 58.585, letra C. Olha só. Uma questão que envolve juro composto e envolve transformação de taxas nominais, né? Então, a pessoa tem que ter atenção nessa questão aqui. Não é uma questão tão difícil, dá para dizer que nível médio, né? Por quê? Porque tu tem que saber transformar a taxa nominal para efetiva e seguir em frente, né? E aí tá com um fator lá, vai olhar na tabela, né? E aí depois vai marcar o gabarito correto, né? E quando vê, o cara é auditor, né? Tá aí,
né? Beleza, gente. Vamos em frente. Em um sistema composto de capitalização, já está falando que é juro composto, a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de, olha só, um mais I é igual a 1 mais IK, né? 5% ao mês. Ou seja, eu quero saber 1 mais I é igual a taxa anual, né? É igual a 1 mais 0,05 elevado na 12, né? Cada mês que vai passando vai capitalizando, né? Então, tu não vai dizer, por favor, não vai pegar 5 e multiplicar por 12, 60. Isso aí é juro simples. Juro composto vai dar um pouco mais que 60. Tá? Mas quanto a mais? Aí a gente tem que fazer, a gente tem que saber que a gente precisa desse fator aqui. O fator 5% da linha 12. Vamos lá. 5% da linha 12. Tá ali, ó. 1,7959. 1,7959 dá isso aqui. Esse 1 aqui tu passa para o outro lado, menos 1, né? Tu vai ter a taxa anual aqui. Ou seja, 0,7959 vezes 100, porque ela está no formato unitário, vai dar 79,59% ao ano, capitalizado anualmente. O que a gente fez aqui? A gente transformou taxa efetiva para efetiva. Quando a gente trabalha com taxa efetiva para efetiva, a gente precisa de um apoio. Ou seja, de um apoio de tabela financeira ou uma informação do valor de um fator, né? Não é algo tão simples de calcular, por exemplo, 1,05 na 12, né? Então, para isso também, a gente utiliza tabelas financeiras. E o gabarito ficou o quê? 75,59%, ó. Né? Opa, é isso? Não. 79,59%. Isso. Letra E é o gabarito, né? Ok, então, pessoal? Ok, pessoal, vamos então para outra questão. A taxa de 15% ao ano, capitalizada ao quadrimestre, tem como taxa efetiva anual. Olha só. Ao ano é a minha taxa de referência, capitalizada ao quadrimestre. É o período de capitalização. O primeiro está ano, o segundo está quadrimestre. Quando houver diferença dessas duas, se trata de uma taxa na forma nominal. Sempre que for nominal, transforma para efetiva. 15% ao ano, capitalizado ao quadrimestre. Muito bem, eu pego o 15, vou dividir pelo quê? Quantos quadrimestres cabem dentro de um ano? 3, né? Ok. 15 por 3 vai dar igual a 5% ao quadrimestre, capitalizado quadrimestralmente. Essa aqui é a nossa taxa efetiva. Muito bem. Ele quer saber a taxa efetiva anual. Ou seja, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais IK. Na K, tá? 1 mais I anual, que é o que eu quero saber. 1 mais o I quadrimestre, que é 0,05, 5%, né? Quantos quadrimestres tem dentro de um ano? 3. Então, aqui ficou o quê? 1,05
ao cubo. Quanto dá esse fator 1,05 ao cubo? Vamos ver se a gente tem lá na nossa tabela. 5% ao cubo, tá ali, 1,1576. Aqui, ó, pessoal. 1,1576. Voltando lá. Então, aqui ficou 1,1576, né? Agora a gente faz aqui menos 1, vai dar 0,1576. Menos 1 é para tu tirar o fator, né? Tira o fator para pegar a taxa. 0,1576 multiplica por 100 para deixar a taxa na forma percentual. Porque no gabarito vão estar as taxas somente na forma percentual. Então isso aqui vai dar 15,76% ao ano, capitalizado anualmente. Sempre dá um pouquinho mais, né? A taxa real, né? Na verdade, quando se fala em taxa nominal, é uma taxa aparente. Ela parece, mas não é, né? Na verdade, ela não é 15, ela é um pouquinho mais, porque existem as diferenças das capitalizações, né? E vai dar um pouco mais. 15,76% ao ano, portanto, temos aqui letra D. Outra questão da Fundatec aí. O juro composto obtido na aplicação de um capital de 2.000, capital é 2.000, durante um bimestre. N é igual a 2 meses, né? Porque a taxa é 10% ao mês. E é igual a 10% ao mês, que é igual a 0,10. Está pedindo o juro, né? Até tem uma fórmula de juro que eu mostrei para vocês ali no slide. Pessoalmente, não gosto de usar a fórmula do juro para juro composto. Eu prefiro calcular primeiro o montante, depois a gente só faz o abatimento do capital e tu tem o juro. Tá? Por quê? Porque está pedindo o juro, está pedindo o juro composto. Né? Então, vamos calcular aqui o montante primeiro. Montante igual a capital vezes 1 mais I na N. Capital é 2.000. 1 mais 0,10 elevado ao quadrado. 2.000 vezes 1,10 elevado ao quadrado. 2.000 vezes 1,21, né? 2.000 vezes 1,21 vai dar 2.420. 2.420 é a resposta final? Não. A resposta final é o juro. Está pedindo o juro, não é o montante. Então eu tenho que fazer aqui. Juro é igual a montante menos capital. 2.420 menos 2.000. Vai dar quanto? 420, né? A resposta é letra A. Claro que vai ter ali na letra E um pega-ratão, né? 2.420. Então fica ligado para não entrar nessas pegadinhas aí que os concursos te colocam, né? Fica muito esperto para marcar sempre o gabarito correto, sempre que possível, né? Porque na hora lá da tua classificação, qualquer questão faz toda a diferença. Ok, então, gente? Vamos então para a questão seguinte. O banco virtual, essa já é de 2018 da Fundatec, né? O banco virtual PigBank apresentou uma proposta para conquistar o mercado brasileiro. Ao realizar um investimento até o valor de 1.500, o banco fará a inserção de um programa especial
de juros compostos de 10% ao ano em 3 anos. Caso seja investido 800, qual será o valor obtido ao término do período estipulado? Então tá, o valor que eu investi é o capital. Eu investi um valor de 800. Né? O meu prazo é 3 anos. A taxa é 10% ao ano. Né? O que ele quer saber? O valor obtido ao término do período estipulado. Valor obtido, valor final, montante, né? É o que quer saber aqui o montante. Olha só, o programa especial é em juros compostos. Então já temos certeza que isso aqui se trata de um juro composto. Quer saber o montante? Então tá. Fórmula do montante. Capital vezes 1 mais I elevado na N. Montante igual. Quem é o capital? 800 vezes 1 mais 0,10. Lembrando que a taxa de 10% é a mesma coisa que 0,10, né, pessoal? Elevado na N. Tá? Elevado na N. Quem é o meu N? A taxa é anual, o período é anual, então é 3. Não precisa passar ano para mês aqui no caso, né? Porque a minha taxa já está em anos. Então, meu prazo pode ficar em anos. Então tá, continuando aqui, o meu montante é 800 vezes 1,10 ao cubo. 800 vezes 1,331. Esse nem precisou olhar em tabela. Muitas vezes se repete tanto que a gente até memoriza, né? 1.331 multiplica por 800, que vai dar 1064 com 80. 1064 com 80, gabarito, portanto, de letra A. Olha só, uma questão teórica do ano passado aí, para Campo Bom, né? É a taxa de juros apurada durante todo o prazo, sendo formada exponencialmente através dos períodos de capitalização. Durante todo o prazo. Olha só, por exemplo, ó, lembra que eu falei uma taxa aqui 12% ao ano, capitalizada anualmente. Olha só, aqui é o período de referência, aqui é o período de capitalização. O período de referência está utilizando todo aliás, a capitalização está utilizando todo o prazo da referência. Então, no caso aqui, quando esse coincide com esse e vice-versa, né? Está utilizando todo o prazo. Não parte do prazo, né? Se fosse parte do prazo, né, um prazo quebrado, aí seria nominal. Nesse caso, como está utilizando todo o prazo, a taxa ela é efetiva. E está falando aqui exponencialmente, sendo formada exponencialmente através dos períodos de capitalização. Exponencialmente, é juro composto, tá? É juro composto. Imagina assim, ó, por exemplo, eu tenho 1% ao mês, e quero saber ao ano, como é que ficaria isso aqui, ó. Eu pego 1 mais 0,01, elevo na 12, né? Isso aqui vai dar 1,01 na 12, que vai dar 1,1268.
Ou seja, isso aqui equivale a 12,68% ao ano. Esse 1,1268 foi formado exponencialmente, né? Então, aqui estamos se tratando de uma taxa na forma efetiva, tá? É a nossa taxa padrão, que a gente vai usar sempre em juro composto, nas séries de pagamento, na tabela price, né? Vamos usar direto a taxa efetiva. Bateu o olho numa taxa nominal, transforma ela para a taxa efetiva. Ok? Muito bem, né? Vamos em frente, então. Essa foi do ano passado aí, ó, de 2020, né? O cliente de um banco pede a seu gerente 5 sugestões de aplicações. Sua intenção é aplicar um valor de 10 mil. O gerente lhe sugere as seguintes possibilidades. Aí ele fala diversos tipos de rentabilidade e ele quer saber o seguinte, ao final de 12 meses, a possibilidade mais rentável. Ele quer saber qual é a mais rentável de todas essas 5 que são dadas, né? Para eu saber a mais rentável, eu tenho que colocar ela sempre numa mesma base, né? Ou procurar algo assim, né? Então tá, rentabilidade a juros simples de 1,02% ao mês. Rentabilidade a juros compostos de 0,8% ao mês. Ele quer saber ao final de 12 meses. Bom, essa aqui, ó, em 12 meses, tá? O que que vai acontecer aqui? Olha só. A intenção é aplicar um valor de 10 mil, né? Após 12 meses, qual o montante aqui? Ó? Montante é igual a capital vezes 1 mais IN, né? O capital é quanto? 10 mil vezes 1 mais I, 0,012, né? Vezes N. Mês com mês, 12, né? Então tá. Fazendo isso direto, essa primeira é juros simples, tá? 0,012, enter 12 vezes 1 mais 10 mil vezes 11.440. Ok? Essa outra aqui. Aqui é juros compostos, né? Montante igual a capital vezes 1 mais I na N. Capital é 10 mil vezes 1,008 elevado na 12, né? Agora é juro composto, é fator exponencial. 1,008 na 12 eleva 10 mil vezes. Isso aqui ficou 11.003. 11.003 com 39. Essa aqui já deu menor, né? Essa aqui já elimina. 3% no trimestre, vamos ver. Montante é igual ao 10 mil, né? Vezes 1,03. 12 meses tem 4 trimestres, né? Então, são 12 meses, eu tenho que colocar o prazo em trimestre, porque a taxa é trimestral, né? 1,03, elevo na quarta, 10 mil vezes 11.255. Essa aqui já elimino porque é menor que a do juros simples, né? 4,5% ao semestre, como é que fica isso aqui? O montante é igual a 10 mil vezes 1,045 ao quadrado. 12 meses contém 2 semestres, né?
1.045 ao quadrado, 10.000 vezes. Vai dar 10.920. Já cai fora essa também. Rentabilidade de 7,5% ao ano. Essa aqui é mais fácil, né? É simplesmente 10.000 vezes 1,075 na 1, elevado na 1 ano. Então, isso aqui vai dar 10.750. Ou seja, de todas essas aplicações, a que ficou melhor de todas é a de juros simples, que deu 11.440. Exercício um pouquinho mais longo, né? Porque tu tem que ir testando cada uma delas para ver o que deu. Então, a melhor está pedindo aqui, ó, ao final de 12 meses, a possibilidade mais rentável. A possibilidade mais rentável. Essa aqui é a mais rentável. A primeira, letra A. Esta é a possibilidade mais rentável. Ok, pessoal?